crianças, bom dia. Hoje nós vamos ver em português nosso conteúdinho sobre advérbio, tá bom? Então vamos lá ver direitinho o que é advérbio, o conceito de advérbio e quais são os tipos de advérbios. Então, advérbio, como a gente tá vendo aqui, é uma palavra, né, que modifica o verbo, acrescentando a ele circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação, tá bom? Então, advérbio, não esqueça, uma palavra que modifica o verbo, acrescentando ao verbo, né, circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Exemplo, Marcelo acordou tarde, né? Então, tarde é um advérbio. De quê? De tempo. Então, nós temos aqui abaixo os tipos de advérbios, né? Os advérbios, ele é classificado em advérbio de lugar, quando ele vai se referir a algum lugar, o próprio nome já está falando. Advérbio de tempo, tempo, ontem, hoje. O modo, né? Advérbio de intensidade, advérbio de dúvida, advérbio de afirmação e advérbio de negação. Então, nós iremos ver aqui alguns exemplos mais à frente desses tipos de advérbio, tá bom? Então, não esqueça, advérbio de lugar, de modo, de tempo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. E o advérbio é a palavra que modifica o verbo, acrescentando, né, circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Então, vejamos, né, nós temos aí duas imagens e, claro, duas frases. Na primeira, nós temos acordou tarde, né? Tarde é um advérbio de quê? De tempo. Saiu depressa. Depressa foi a forma como ele saiu. Então, é um modo, um advérbio de modo. Então, as palavras, né, como a gente tá vendo, tarde e depressa estão modificando os verbos. No caso, acordou e saiu. Logo, tarde e depressa são advérbios, como a gente acabou de ver. Então, mais uma vez, não esqueça, advérbio é uma palavra que modifica o verbo, você acabou de ver, né? No caso, acordou. Pode ser agora, né? No caso, foi tarde. Então, de tempo, né? É a palavra que modifica o verbo, acrescentando a ele, né? Tempo, modo, dúvida, negação, afirmação. Os advérbios também, eles podem mudar o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio. No caso, exemplo. Aqui é um ótimo lugar. Então, se ele fosse ao mercado, talvez não desse tempo. Talvez é um advérbio de dúvida, né? Talvez. Não é o quê? Negação. Então, o advérbio é classificado de acordo com as circunstâncias acrescentadas ao tempo a que se referem, tá bom? Então, aí no caso, né, como a frase que a gente acabou de ver. Então, vejamos aqui agora nessa outra página, né, alguns advérbios, como eu acabei de mencionar, de negação. Negação, o próprio nome já diz, negando, é o não, tão pouco, nunca, jamais. Então, essas palavras são advérbios de negação. Exemplos de advérbio de afirmação. Gostaria que vocês lessem várias vezes, observassem o significado da palavra para você fazer a relação com o advérbio. Para que você realmente identifique os advérbios nas frases, nos textos, tá bom? Então, negação, negando, a gente acabou de ver, não, tão pouco, nunca, né? Jamais eu irei. Então, negando. A afirmação, o nome já tá dizendo, é uma frase, vai ter a afirmação, eu vou te afirmar algo. Sim, irei à sua casa neste final de semana. Sim, advérbio de afirmação. Efetivamente, advérbio de negação. Realmente, né? Você gosta de estudar? Sim. Realmente, né? Eu gosto. Então, certamente eu irei à sua casa no fim de semana. Então, essas palavras são advérbios de afirmação. Estou afirmando. Dúvida, quando a gente nem diz que sim e nem diz que não. É uma dúvida. Quando eu digo, talvez eu irei na sua casa. Possivelmente eu irei, né? Acaso, provavelmente, né? Não tô dizendo que qualquer empecilho eu não irei, né? Talvez. Advérbio de modo é a forma, modo é a forma como você está. Se você tá depressa, devagar. Se você tá bem, se você tá mal, é o seu modo. Se tá pior, né? Melhor. E a maioria também das palavras que terminam em mente, elas são exemplos de advérbio de modo. Depois, abaixo, nós temos exemplos de advérbios de tempo. Hoje, né? Ontem, agora, amanhã, cedo.
tarde, já, logo, nunca, sempre, são advérbios de tempo, tá se referindo ao tempo. Quando eu digo ontem, é o tempo. Ontem eu fui à escola, ontem, né? Amanhã irei ao dentista, amanhã, advérbio de tempo, tá te falando sobre tempo. Lugar, lugar, local, né? Quando eu digo aqui, né? Ali, cá, aí, lá, longe, é perto, atrás, abaixo, acima, embaixo, dentro, fora. Isso eu estou me referindo, né, a lugar. Então, advérbio de lugar. Advérbio de intensidade, vamos ter muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, quanto, quase, demais. Então, advérbio de intensidade. Então, veja direitinho, tá bom? Então, aqui nós temos os principais advérbios e alguns exemplos. E para que você conheça realmente, é importante que você leia várias vezes esta tabela no seu livro e só em seguida você realmente realize, né, a atividade. Aqui nós temos também o uso, gente, no nosso livro do emprego, né? O uso da palavra mal com U e mal com L, tá bom? Então, apesar de terem a mesma pronúncia, mal, mal, às vezes tem um sentidos semelhantes as palavras mal com U e mal com L. E tem suas diferenças quanto ao uso. Caso mal com U é um adjetivo. Sempre o mal com U, ele é um adjetivo. Logo, ele caracteriza um nome, claro, né? Um substantivo, por exemplo, né? Além disso, a palavra é variável quanto ao gênero e número. Maus, má e mas. Tá bom? Podemos colocar. Mal com L pertence a uma categoria de palavra chamada advérbio, que é o que nós estamos estudando, acabamos de ver. Mal com L é um advérbio, mal com U é um adjetivo, é uma característica. Então, é um advérbio mal com L e é usado para caracterizar verbos, ações ou estados. Diferentemente, né, do adjetivo, o advérbio é uma palavra uniforme, ou seja, ele não varia. Né? Então, que bom, observem direitinho. Também o mal com U, ele pode ser substituído, o oposto de bom. E mal com L pode ser substituído por bem. Então, aqui mais alguns lembretes, né? Mal com U e mal com L. Mal com U, como eu acabei de falar, é um adjetivo. No exemplo, homem mau, né? Um adjetivo. Lobo mau. Mau funcionário, mau humor, é um adjetivo. Por isso que é mal com U. E o mal com L pode ser um substantivo, como eu falei agora há pouco, né? A violência é o mal da atualidade. E como advérbio, dormir mal, né? Advérbio de modo, trabalha mal, anda mal das pernas, tá bom? Então, e lembrando também, mal com U é o contrário de bom e mal com L, né? Se opõe a bem. Exemplo, bom humor, mau humor. Bem-humorado, mal-humorado, tá bom? Então, se opõe nos sentidos. Então, observem direitinho. Esse conteúdo de mal com U e mal com L, ele tem no nosso livro de português na página 245. E em seguida você faz a atividade na página 246. E o assunto sobre advérbio é página 241 e 242. E em seguida também faça a atividade 243 e 244. Aí aqui mais outro lembrete, né, que a tia acabou de colocar, o mal com U, o mal com L. O mal com U, como eu falei, não esqueçam, mais uma vez repetindo, é sempre um adjetivo, pode ser substituído por bom, né, seu Antônio. Ele, exemplo, ele era um mau aluno, escolheu um mau momento para falar, então é um adjetivo. Mal com L pode ser conjugação temporal, né, que vale assim que. Eu posso substituir o mal com L por assim que. No caso, mal chegou, saiu apressada, né? Assim que chegou, saiu apressada, entendeu? Depois também pode ser um advérbio de modo, né, que é o antônimo de bem. Exemplo, ela se comporta mal na festa. Né? Ela se comporta bem na festa, né? Se comportou. E pode ser também o mal com L um substantivo, no caso, o mal não tem remédio. Então, vamos lá, leia novamente e fazer as nossas atividades.